Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Oi, Glauco, bom dia a todos e todas que acompanham aqui o Jornal Brasil Atual. Vamos falar de pandemia? A nossa convidada é a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS. Oi, Lúcia, bom dia, prazer em recebê-la. Oi, Marilu, bom dia, prazer também estar hoje de novo com você aqui. Lúcia, olha, a gente acabou de ver aqui de manhã, né, fazendo uma pesquisa para te entrevistar, o governo federal acabou de publicar no Diário Oficial da União a portaria que exige a quarentena de viajantes não vacinados. Eu vou ler aqui alguns trechos e vou pedir para você comentar. Bom, o Brasil passa a exigir teste negativo do tipo RT-PCR, realizado até 72 horas antes, para os passageiros que venham do exterior e quarentena de 5 dias para os indivíduos não vacinados, seguida de um teste RT-PCR, e de acordo com a portaria, será necessária a apresentação à companhia aérea responsável pelo voo antes do embarque de comprovante impresso ou e-mail eletrônico da vacinação com imunizantes aprovados pela Anvisa ou pela Organização Mundial da Saúde ou pelas autoridades do país em que o viajante foi imunizado, cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido no mínimo 14 dias antes da data do embarque. E ainda, para viajantes que entrem por terra, o comprovante de vacinação só é exigido para aqueles que não tiverem feito o teste antes da viagem. Só que no artigo 4º, a gente está lendo aqui, olha, que os viajantes que não possuírem o comprovante de vacinação, cuja aplicação da última dose ou dose única tenha ocorrido no mínimo 14 dias antes da data do embarque, poderão ingressar no território brasileiro desde que aceitem a realizar quarentena no território brasileiro nos termos estipulados. Quarentena por 5 dias na cidade do seu destino final e no endereço registrado naquela declaração de saúde do viajante. Como é que você vê também, principalmente esse artigo 4º, né, de quem não possui aí o comprovante de vacinação fica aí por 5 dias de quarentena e como é que deve ser esse acompanhamento aí, na sua opinião? Olha, Marilu, eu acho que é uma medida correta, eu acho que é uma medida de saúde pública consagrada, essa não tem, na verdade, nenhuma invenção nessa história, né? Se há coisa que, no caso, a Anvisa e a própria saúde pública no mundo inteiro vem trabalhando, é exatamente esse tipo de regras coletivas de convívio e proteção da saúde de todos. Então, aqueles que não estão vacinados vão precisar fazer essa quarentena, fazer o exame do PCR nesse final para suspender essa quarentena, e essa medida é uma medida que realmente protege a saúde de todos. O mundo inteiro está praticando esse tipo, boa parte das nações do mundo estão fazendo o mesmo, então acho que foi uma resolução correta da Anvisa e a prática dela também, finalmente, toda essa resistência, mais uma, do governo federal foi superada à medida em que essa portaria foi assinada e entra em vigor. Agora, Lúcia, como é que vai fazer a fiscalização, né, dessa quarentena aí por 5 dias, né, do viajante que não tenha tomado a vacina? Como é que você imagina que vai se dar? Vai ser possível esse acompanhamento desses viajantes? Possível Marilu, porque você tem esse ingresso monitorado das pessoas no país e tem a descentralização desse acompanhamento. Quer dizer, então, as vigilâncias sanitárias, as vigilâncias de cada estado, e isso é de forma descentralizada, que vão acompanhar, e essas dos estados, junto com os municípios, porventura, se algum fosse deslocar por municípios, não é algo difícil esse acompanhamento. É algo que é bem factível e viável de ser executado, uma vez que é descentralizado. Não é, então, todos os estados vão estar organizados para fazer isso. É possível. Tá. E como é que fica a questão daí do governo de São Paulo, né, que tinha encaminhado já ontem, né, para o Ministério da Saúde o pedido da adoção imediata do passaporte da vacina
para os viajantes que chegarem ao Brasil via aeroportos internacionais e portos. E ele tinha falado, né, que se for negativa a resposta do presidente, diz que a partir do próximo dia 15 vai colocar a medida em vigor. Aí, no caso, ele está exigindo, o Dória está exigindo o passaporte da vacina, mas nessa portaria existe essa ressalva em relação aos 5 dias, enfim, nesse local de destino final do viajante. Como é que fica agora essa questão, você imagina, Lúcia? Olha, é mais um exemplo dessa descoordenação do enfrentamento da pandemia desde o início. Descoordenação capitaneada pela Presidência da República e pelo governo federal. Nós estamos com uma experiência das mais exitosas do mundo em termos de vacinação, porque apesar do negacionismo das autoridades federais, o Brasil superou isso, graças, primeiro, à questão tripartite do SUS, que é estados e municípios. Então, isso acabou compensando a completa ausência do governo federal. Compensou efetivamente, porque, primeiro, a população brasileira não entrou nessa conversa de que não é para vacinar, foi vacinar em massa, e segundo, os estados e municípios que lá atrás tiveram que recorrer ao Supremo Tribunal Federal para exercer algo que é da sua responsabilidade, principalmente num momento em que o alinhamento que deveria ter sido feito para coordenar os esforços nacionais pelo governo federal não foi feito, coube às esferas estaduais e municipais fazer aquilo e compensar aquilo que não estava sendo feito. Esse exemplo, eu acho que ele cabe perfeitamente para o momento atual. Por exemplo, os estados e municípios, eles também têm a gestão sobre a pandemia nos seus estados, inclusive o próprio Supremo Tribunal Federal lá atrás confirmou essa decisão. Então, agora, por exemplo, Rio, São Paulo, todas as capitais, elas são um grande fluxo de passageiros do mundo inteiro. Quer dizer, então, é natural, eu acho que é previsível até, que as lideranças, os governos estaduais, com a sua própria responsabilidade, possam realmente praticar aquilo que é da sua responsabilidade sanitária, inclusive. Então, acho que essa medida, se não for autorizada, eu acho que já tem um precedente, que foi o precedente da própria gestão da pandemia a nível nacional, onde o protagonismo dos estados e dos municípios foi o que salvou esse país. Exato. Deixa eu ver aqui. Agora sim você me ouve, né? Aí no Rio de Janeiro, Lúcia, ontem a votação do projeto de lei de autoria dos deputados Felipe Soares, do DEM, e do Márcio Gualberto, do PSL, que prevê a proibição da discriminação contra os que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid e contra o passaporte da vacina, terminou em pancadaria, teve vidro quebrado na Assembleia Legislativa Carioca. Bom, manifestantes, muitos dos quais, aí, sem aquela máscara, né? Tentaram invadir a LERJ, houve confronto com seguranças, enfim. O Eduardo Paes, o prefeito, obriga a apresentação do cartão de vacinação em hotéis, bares e pontos turísticos, só que teve esse enfrentamento ontem aí na LERJ. Enfim, está vendo aí a resistência aí da extrema-direita, digamos assim, Lúcia? Você localizou bem, Marilu. É um enfrentamento da extrema-direita, que quer criar uma situação completamente artificial, entendeu? Esse é um comportamento extremista, entendeu? De pessoas que querem ganhar no grito, que querem ganhar na força bruta, uma batalha que eles perderam na vida real, entendeu? Todas as pessoas estão com uma compreensão de que trata-se de uma responsabilidade social, comunitária, coletiva. Essa exigência da apresentação da vacina nos locais, ela está sendo muito bem recebida pela população. Todo mundo anda com o seu passaporte, apresenta eles nos locais onde estão sendo exigidos. Então, esse tipo de confrontação é encomendada por um grupo extremamente minoritário. Hoje nós podemos dizer confortavelmente, pela experiência, inclusive no próprio Rio de Janeiro, que é altíssima
a vacinação completa de 2 doses, nós estamos com mais de 70% de 2 doses no estado do Rio de Janeiro. Então, esse tipo de comportamento de confrontar é criar uma situação artificial, foi muito bem enfrentada pelo presidente da Assembleia Legislativa, que é o André Siciliano, que colocou que ali ninguém ficaria sem máscara, que teria regras. Então, na verdade, esse comportamento ele foi claramente identificado como um comportamento extremista, violento e que quer ganhar no grito aquilo que perdeu na vida real. Agora, Lúcia, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou a inclusão da dose de reforço, né, de acordo com a bula, ou seja, deve ser aplicada em 6 meses depois das 2 doses. O Ministério da Saúde antecipou para 5 meses, o governo do estado de São Paulo para 4 meses. Essas datas estão dividindo opiniões, né, entre os especialistas. Eu tenho ouvido opiniões muito distintas e eu queria muito ouvir a sua opinião. O que você acha? Se é possível tomar mesmo 4 meses depois da segunda dose ou não? Que tipo de vacina? Qual a sua opinião, Lúcia? Olha, na verdade, eu acho que toda essa situação que a gente está vivendo é a falta desse comando alinhado a nível nacional. Isso é que era o importante ser feito. Cada um fazer da sua maneira é um problema, porque nós temos que assegurar uma vacinação homogênea para toda a população, com critérios unificados a nível nacional. Isso nós não estamos conseguindo fazer. Agora, a recomendação, que já foi reduzida de 6 meses para 5, ela está amplamente consagrada. No caso aí de São Paulo, que, pelo que eu estou acompanhando, né, é o estado que está propondo a redução para 4 meses, imagino que tenha sido baseado no comitê científico que deve haver em São Paulo e que não deve ser frágil, digamos assim. Então, eu não estou com os dados em que está baseado, mas há argumentos que eu estou acompanhando de que São Paulo é um destino bastante intenso aí de ingresso de pessoas no país, que está com uma vacinação bastante grande, né? Eu acho que é mais de 75% da população de São Paulo já está vacinada com as 2 doses da vacina, né? E, na verdade, há estudos também que mostram que o reforço da vacina ele é importante para garantir essa segurança. Agora, o grande problema, com relação a essa redução de 4 meses, eu imaginaria que a gente poderia estar homogeneizando para 5 meses essa questão como está orientado nacionalmente, mas espero e eu acho que está sendo acompanhado pelo Comitê Científico de São Paulo, que assessora tanto o governo do estado quanto a prefeitura de São Paulo para essas decisões. Não deve ser uma decisão sem consistência, imagino eu. Agora, o grande problema continua sendo, a nível global, esse apartheid da vacina. Quer dizer, essas variantes que estão chegando e que obrigam e causam essa demanda de redução, por exemplo, da dose de reforço, é porque há essa variante de preocupação identificada, que é a Ômicron. Na verdade, isso está revelando que o mundo inteiro não pode tratar essa questão como uma questão das nações mais ricas, as nações que têm mais condições, como o caso do Brasil, porque temos muita estrutura, Fiocruz, Butantan, que foram responsáveis pela vacinação, só fazer dessa memória, porque é importante esse registro de quem foi que fez essa... Agora, no mundo inteiro, por exemplo, os países, a África do Sul, as pessoas que estão, 65%, se eu não me engano, que estão internadas e com a doença na África, com a variante Ômicron na África, são pessoas não vacinadas. As outras são pessoas com uma única dose da vacina. O continente africano está com 7%, até onde eu estou acompanhando como um todo, de pessoas vacinadas. Enquanto a gente tiver essa disparidade, essa iniquidade da vacinação no mundo inteiro, nós estaremos sujeitos a esse tipo de percalços graves, entendeu? Então, é importante que a gente compreenda que, tudo bem, São Paulo quer
garantir a proteção da sua população, deve estar sustentada pelo comitê científico de lá, mas o Brasil e outras nações deviam estar, não vamos fazer isso, porque o Brasil sequer apoiou na Organização Mundial do Comércio a demanda da Índia, que era para a quebra das patentes das vacinas nesse contexto do enfrentamento da pandemia, mas era a hora de uma convocação de um fórum internacional, em vez do Biden estar falando esse fórum em defesa da democracia, que ninguém sabe que democracia que ele está propondo, mas a defesa da vida das pessoas. Quer dizer, a distribuição equânime para superar o apartheid da vacina, que hoje é a grande barreira para que a gente não tenha novas variantes no pedaço e que possam realmente escapar da vacina, quer dizer, causar muitos transtornos. Então, a pandemia, primeiro, não está controlada, a variante Omicron ela é mais transmissível, não é mais contagiosa, não é mais agressiva para as pessoas, como até o momento, embora o número de casos nos coloquem com cautela para dizer isso afirmativamente, mas parece que não é mais agressiva. E também, segundo o diretor de emergências da OMS se pronunciou ontem, também não escapa da proteção das vacinas atuais. Bom, tudo isso a conferir no processo do desenvolvimento desse processo da Omicron a nível global, que já está disseminada em mais de 38 países do mundo, ou mais até, eu acho que já até mais. Mas, de qualquer maneira, ressaltar a importância de você ter um enfrentamento global, porque ninguém estará protegido, nenhuma nação, nenhum estado, nenhum município isoladamente. Essa é uma questão de bem comum, é uma questão que não há saídas individuais, elas são saídas comunitárias de bem comum para toda a humanidade, digamos assim. E, Lúcia, falando de desenvolvimento do processo da Omicron, a gente tem aí a notícia que a Austrália encontrou uma nova linhagem da Omicron em um viajante, né, que chegou da África do Sul. A nova linhagem tem cerca de metade das variações genéticas da Omicron original e não pode ser detectada com exames típicos, né? É uma descoberta, na sua opinião, preocupante? Todas essas descobertas elas são objeto de uma atenção e de um alerta para todos nós. Mas não acho que seja diferente da Omicron que já está circulando. Acho que são alertas para que, se não houver essa vacinação geral, e o continente africano é uma dessas áreas evidente dessa baixíssima vacinação, essa média que eu falei é a média do continente, mas há lugares na África que é 2% da população vacinada. Então, enquanto a gente não conseguir enfrentar isso, enquanto humanidade, esse tipo de situação que foi identificada na Austrália, que temos que acompanhar mais também para ver se é uma preocupação adicional ou se está no mesmo campo da própria variante Omicron. Então, é um momento de ficar. Eu acho que uma coisa, Marilu, é importante nesse momento. A vigilância do mundo inteiro com relação à pandemia está muito antenada. Então, eu acho que toda essa colaboração dos cientistas a nível do mundo inteiro, eles dão um suporte importante para que sejam identificadas rapidamente as situações que estão novas, que estão ocorrendo, que possam ser acompanhadas globalmente também o que está ocorrendo. Então, isso, de alguma maneira, desde quando se iniciou a pandemia, final de 2019 ou início de 2020, nós estamos hoje com uma organização logística, digamos assim, para enfrentar a pandemia mais adequada. Então, até essas identificações rápidas, seja da variante Omicron, seja essa questão agora da Austrália, permitem que o mundo inteiro vá acompanhando quase que em tempo real o que está acontecendo para se organizar para novas vacinas, se for o caso, ou outras medidas que forem necessárias. Agora, uma coisa é certa, todos os países estão no alerta, não flexibilizar a questão do uso de máscaras,
o próprio governo de São Paulo já recuou, que ia liberar a partir de 11 de dezembro, já não vai mais. Quer dizer, essas barreiras da máscara, a barreira da vacina, quer dizer, tudo isso está compondo um cenário que realmente permite, por exemplo, no caso do Brasil, a gente está quase que uma situação exemplar, por incrível que pareça, entendeu? Frente a toda a sabotagem da vacina que ocorreu. Agora, essas situações globais mostram que há muito ainda o que fazer e que, primeiro, não é hora de abaixar a guarda, não é hora de... é uma situação de cautela, de cuidado. E essas informações todas que estão surgindo, elas estão sendo processadas rapidamente e dão uma segurança, porque a vigilância está funcionando a nível global. As medidas é que precisam estar tão rápidas quanto aqueles problemas que estão sendo identificados. Por exemplo, resolver a questão da vacinação a nível global. Até isso é uma discussão que entra na redução do tempo também para 4 meses. Porque se a gente estivesse pensando em conjunto, a gente poderia estar traçando estratégias, digamos assim, que possam atender o maior número de pessoas e não estados individualmente. Quer dizer, então, essas estratégias, nesse momento, quanto mais unificadas e alinhadas elas estiverem, melhor teremos condições de enfrentar a pandemia enquanto conjunto de nações, enquanto países. Quer dizer, isso é um alerta também importante. Esse alinhamento, ele não é algo assim desprezível, ao contrário, ele é uma exigência no enfrentamento de uma pandemia, que é, pelo próprio nome que estamos vendo, uma coisa global. Então, essas saídas alinhadas, a coordenação, ela é fundamental. Bem, e Lúcia, só para a gente encerrar aqui, que a gente já está no finalzinho mesmo do tempo, uma boa notícia aqui falando em acompanhamento, né, quase que em tempo real, que você citou, no mundo inteiro, a gente tem essa boa notícia que as fabricantes Pfizer e BioNTech anunciaram que 3 doses da vacina neutralizaram mesmo a variante Ômicron, aumentam os anticorpos neutralizantes em 25 vezes e que as 2 doses protegem contra casos graves da doença. Agora, essa dose de reforço, enfim, está sendo aí fundamental para a gente combater essa Ômicron, né, Lúcia? Eu acho fundamental, isso já está bem estabelecido. Quer dizer, essa dose de reforço ela é algo importante para todo mundo e, realmente, nesse caso, os estudos já estão comprovando que ela tem realmente uma multiplicação, né, da proteção daqueles que estão utilizando já a 3ª dose de reforço da vacina. Então, isso é fundamental. Perfeito. Fundamental é a vida, né? Há quem queira comparar com liberdade, né, Lúcia? Aliás, essa é uma das frases mais repugnantes que eu ouvi nos últimos tempos, porque, na verdade, deve ser a vida de vocês que se dane, eu quero a minha liberdade, é tipo isso, né? Porque, na verdade, é uma situação que chega a ser agressiva, né? Um ministro da Saúde fazer a repetição de uma frase dessas que realmente é uma agressão à vida das pessoas. Mas o Brasil está superando esse tipo de comportamento, porque está aderindo em massa à vacina, estamos com um programa, o Plano Nacional de Imunização, de vento em popa, vacinando o Brasil inteiro. Quer dizer, então, ainda precisamos aumentar, porque há uma desigualdade a nível nacional, mas estamos no caminho certo. Certo, realmente essa foi uma aberração mesmo. Lúcia, olha, um forte abraço para você e até a próxima, em breve, viu? Um beijo. Forte abraço, Maria. Até mais. Beijo. Falamos aqui com a Lúcia Souto, médica sanitarista, pesquisadora da Fiocruz e presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o CEPS. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.